Há 4 anos no mercado, a Mirai AL Esquadrias de Alumínio é uma empresa enraizada na união familiar e impulsionada pela busca incessante da excelência e compromisso com a satisfação de seus clientes. É equipada com as tecnologias mais avançadas e é referência em qualidade, sempre primando por realizar projetos, produtos e serviços impecáveis. Portas, janelas, coberturas, fachadas, box, guarda-corpo, telas, portão. Mirai AL. Inovação e excelência em esquadrias de alumínio. A Itagesso Lux é uma empresa especializada no segmento de gesso em geral. Forros, sancas, molduras, decorações, paredes drywall, molduras de cimento, com o objetivo de dar sofisticação e modernidade para diversos tipos de ambiente. Fachada com placas Glass Rock para áreas externas. E agora também com uma novidade. Trabalhando com produtos de iluminação, contamos com uma equipe de profissionais altamente qualificados. Venha conhecer a nossa nova loja, Itagesso Lux. Há mais de 20 anos prestando serviços de qualidade com profissionalismo e preço justo. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Pé de Pato Piscinas, atendimento especializado em ambiente agradável, consultoria no planejamento da sua piscina, elaboração do projeto conforme as normas técnicas, equipe com profissionais qualificados, assessoria para empreiteiros, construtores, arquitetos e engenheiros, acompanhamento do início até a finalização da obra. Pé de Pato Piscinas, há 25 anos, mergulhando nesse sonho com você. Unimed, aqui você tem tudo, também no modo particular. Laboratório, fisioterapia, diagnóstico por imagem, pronto atendimento, cirurgias de média e baixa complexidade, terapia de infusão, tudo o que você precisa em um plano. Unimed Sul Paulista. Comercial Peixoto, elétrica, hidráulica, louças sanitárias de metais, ferramentas, tubos e conexões, fios e cabos normatizados e lâmpadas em LED. Comercial Peixoto, Avenida Dr. Lobato 433, o telefone eu não minto, 3275-9595. Vila Rosa Restaurante e Rotisserie. Self-service, marmitex e combos especiais, salgados e massas artesanais, cardápio especial para eventos. Venha conhecer o Vila Rosa e experimentar as delícias do nosso buffet. Vila Rosa Restaurante e Rotisserie. Há 25 anos trazendo mais sabor em sua refeição. O Sim Comerciários oferece muitos benefícios aos seus associados. Associe-se e venha usufruir dos nossos benefícios. Sim Comerciários Itapetininga. Trabalhando pelo nosso associado. A Black Decor chegou com tudo! Aproveite até 30% de desconto em uma seleção incrível de produtos. Transforme sua casa com nossas tintas especiais, que não só embelezam, mas também blindam contra a umidade e descubra efeitos decorativos únicos, que vão deixar seu espaço ainda mais incrível. Garanta as promoções na Black Decor e dê um novo ar ao seu lar. Esperamos por você! Natugran Marmoraria. Há mais de 40 anos no mercado, sendo referência de qualidade e atendimento. Somos especializados em mármores, granitos, materiais exóticos, industrializados e revestimentos de pedras naturais. Localização de fácil acesso, estacionamento no local e excelente estrutura. Entre em contato 15 3273 3868. A boiadeira chegou, gente! Tô poupando muito com o Sicredi. Bora poupar também! E aproveita que esse mês tem sorteio de R$500 mil. Depositou? Tá concorrendo!
Vem comigo. Minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Tem sorteios semanais durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma bolada. Poupança premiada Sicredi. Bora poupar e concorrer a milhões em prêmios. Vem comigo. Telescópio. Oferecimento. Plano de Assistência Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Unimed Sul Paulista. Sempre próximo, com o compromisso de cuidar de você. Sicredi. Conheça nossa agência. Aberto a partir das 9h30 às 15h30. Muito boa tarde, Itapetininga, São Paulo e Brasil. Hoje é um dia muito especial, dia 5 de novembro, data que se comemora o aniversário de 254 anos da história de Itapetininga. O programa de hoje será muito especial e eu conto com a sua audiência porque o tema é muito importante, muito relevante. Vamos falar um pouquinho sobre a trajetória política de Júlio Prestes de Albuquerque, o único presidente eleito impedido de tomar posse aqui no nosso país, graças a um golpe de Estado, um golpe perpetrado por Getúlio Vargas, um golpe de 30. É isso aí, fique ligado no próximo bloco, palestra na íntegra sobre a trajetória política de Júlio Prestes. Agora sim, eu lembro que o programa Telescópio conta com apoios importantíssimos, como o do Plano Familiar Camargo, também da Unimed Sul Paulista, ainda do grupo de network BNI, mudando a forma de fazer negócios, e ainda da Sicredi, que acaba de inaugurar a primeira agência aqui na cidade de Itapetininga. Convido a todos a acompanhar, neste dia 5 de novembro, aniversário da cidade, a uma palestra sobre a trajetória política de Júlio Prestes de Albuquerque. O nosso Júlio Prestes aqui de Itapetininga, que foi eleito presidente da República e impedido de tomar posse. Vamos lá, vamos para a íntegra do programa. Pode dar play aí, Caleb. Boa noite a todos. Amigos, alunos, colegas de profissão, de docência. Ana Paula, muito obrigado pelas palavras, bondade demais. Primeiro, eu gostaria de fazer um agradecimento ao vereador Edson Brum, presidente dessa casa, né, da Câmara Municipal, que me fez o convite para fazer a apresentação desse trabalho sobre Júlio Prestes de Albuquerque, dentro da programação da Escola Legislativa. É uma iniciativa excelente, que eu gostaria de deixar público aqui os meus cumprimentos e até pedir para que intensifique. Está aqui uma boa parte da comunidade acadêmica e que podem ajudar muito na propagação de cultura e de educação, de conscientização, através da Escola do Legislativo. Também quero fazer meus cumprimentos muito especiais ao pessoal do IFE, do Instituto Federal, que me acolheu, né, professora Aline Lagoeiro, que me aguentou, né, professora, mas que foi muito importante na minha formação, e eu posso falar, assim, mesmo com os cabelos brancos, que eu sou aluno e professor ao mesmo tempo. E lá no Instituto Federal me ensinou como é ser um aluno com a maturidade, aprendendo a estudar, graças a professores muito especiais, professor Ivan Fortunato. Eu não vou falar muitos nomes, senão vou cometer uma gafe aí, né? O pessoal da ITEC, sou suspeito para falar.
Só teve um erro aí, viu, Ana Paula? Sou professor da ETEC, Darcy Pereira de Moraes, também, não é isso? E junto com a professora Edson Galvão, eu sou muito, muito grato pela turma, professora Edmilson está aí, professora Márcia, professora Rosana, professora Mônica, enfim, a Miriam, também vou cometer gafe aí se eu deixar de falar de alguém, mas quero agradecer. E também quero lembrar da importância desse projeto, que é a Lei Paulo Gustavo, está na tela inicial, que é graças a um convênio que a Prefeitura Municipal, a Prefeitura de Itapetininga, fez com o Ministério da Cultura, que permitiu a produção de diversos projetos na área cultural. Diversos. O meu, de longe, não é o melhor, nem o mais importante, mas graças ao despertar da Secretaria Municipal de Cultura, com o Ministério da Cultura, que viabilizou esse convênio tão importante. Vamos lá. No final da palestra, eu quero deixar um manifesto público pela cultura, através de uma causa que eu defendo, mas que foge um pouquinho aqui do tema dessa palestra, mas que no final eu vou contar para vocês qual que é a minha próxima bandeira de luta aí. Então vamos lá. Alunos, ressalto a importância de preencher o QR Code para vocês receberem certificado. Vamos lá. Comecem aprendendo isso. Certificado é importante, tá? Isso vai no currículo, futuramente vai no currículo Lattes, tá? Toda e qualquer participação que vocês possam pegar certificado, o façam, porque é muito importante na vida acadêmica e, lógico, na vida profissional também. Vamos lá. Eu estou muito nervoso, tá? Eu sou muito tímido. Né, professora Márcia? Vamos lá. Por que estudar Júlio Prestes? Então, eu preparei essa apresentação específica para vocês, mas quero deixar principalmente os professores que a gente tem condição de preparar uma palestra para diversos públicos, tá? Então, aqui eu destaco para professores, para ensino médio, para crianças. Por que estudar Júlio Prestes? A gente vai ver no final que ele é itapetiringano e é a maior autoridade, né? Foi o político mais importante, relevante da vida de Itapetininga, tá? É o único político que foi eleito democraticamente pelas urnas, seguindo a legislação daquela época, tá? Ele foi eleito, foi reconhecido como presidente eleito, viajou pelo mundo afora na condição de presidente eleito e, todavia, não tomou posse devido ao golpe de 30, enfim, a gente vai ver por aí. Mas isso para justificar que Itapetininga dá pouco valor para os seus próprios personagens da história. E Júlio Prestes precisa ser muito estudado, precisa ser pelo menos conhecido. E seja na rede municipal, seja na rede estadual, o fato é que não se fala de Júlio Prestes da forma correta como deveria. Então, óbvio que não é uma questão de bairrismo, é uma questão de justiça. Foi um cara que foi eleito presidente da República, precisa ter o merecido reconhecimento. Aí, tudo isso é uma premissa, assim como jornalista e como historiador, licenciado em História que sou, ir a campo fazer pesquisa, tá? E o jornalismo também permite sempre olhar sob dois pontos de vista o mesmo acontecimento. E como historiador também, na história tem vários relatos, vários acontecimentos, que são interpretados por quem conta a história. Então, faz parte de uma missão que eu herdo do meu pai, Hélio Rubens, como bem lembrou a Ana. Ele sim que foi teu chefe, tá, Ana? Que é uma busca pela verdade histórica e que sirva de alerta também para os jovens que sempre
desconfiem, reflitam sobre o que a gente aprende na história, sobre a história que contam para vocês, tá? A história, normalmente, ela é contada pelos vencedores, tá? Não existe, professora Mônica, se eu estiver errado, existe algum livro escrito pelos indígenas que moravam no Brasil até que chegassem os portugueses ou não? Não existe um livro escrito por eles, né? O que a gente conhece é a carta de Pero Vaz de Caminha em diante. Então, normalmente, a história é contada pelos vencedores. Depois vem um trabalho de pesquisa para a gente reconstruir, né, esses momentos históricos aí. Júlio Prestes não tomou posse devido ao golpe de 30. Tá? Foi uma farsa que houve uma revolução de 30, no nosso entendimento. A gente vai falar mais sobre isso. Vamos lá, Getúlio Vargas era governador do Rio Grande do Sul, na época chamava presidente de Estado, né? E tinha sido ministro do Washington Luiz, que era o presidente da República. Tá? Saiu do ministério para concorrer ao governo do Estado, depois à presidência da República, para disputar junto com Júlio Prestes. E perdeu nas urnas. Tá? Como eu contei, jornalismo e história se misturam muito, tá? E isso virou um livro, que no final vou mostrar o QR Code, que é gratuito, acesso pelo arquivo PDF. É uma espécie de livro-reportagem. Isso, alguns indicadores são importantes. A começar por alguns chavões, né? alguns jargões que se usam e a gente não discute. Júlio Prestes seria, né, representante da oligarquia agrária. Tá? Na nossa pesquisa, junto com meu pai aqui, a gente desconstrói isso, Edinho, boa noite. A gente desconstrói, a gente encontrou elementos que não confirmam essa figuração simbólica como um representante da oligarquia. A gente vai saber por quê. Vamos lá, contexto histórico, né, do que a gente está falando. À época, o país se chamava Estados Unidos do Brasil. Né? Depois é que virou República Federativa e tal. Ou seja, era uma outra época, né? A gente está falando aí de quase 100 anos atrás. O federalismo, né? A manutenção do país como um todo era diferente do que é hoje. Tá? Então, os estados, né? Cada unidade da federação, ele tinha uma certa autonomia, depois que as coisas foram mudando. Por isso que veio o que a gente conhece por política dos governadores, né? Política do café com leite. O que era o café com leite? Café representado pelo estado de São Paulo e o leite representado por Minas Gerais. Eram os dois estados mais fortes naquela época, fortes no aspecto econômico, no aspecto cultural, no aspecto populacional. E lógico, como a gente está falando de 100 anos atrás, o Brasil era meramente exportador de matéria-prima, né? Basicamente exportador de café. Então, eram os estados que dominavam o cenário político. Tá? E quando a gente fala em oligarquia, né, o que é oligarquia? É uma palavra com uma conotação meio pejorativa. Oligarquia é a classe que manda. Né? Existe oligarquia em todos os tempos, em todos os países, em todos os momentos. Né? Talvez, aí vale um debate, quem que é oligarquia hoje? Eu acho que é o sistema bancário, né, professora? Né? Sistema agro também, enfim. 1929 veio a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que causou uma depreciação no preço do café. Tá? E o café era o principal produto de sustento do Brasil, a exportação de café. Com a quebra da Bolsa de Nova York, o preço caiu muito e colocou uma classe, uma elite econômica muito forte na época, que eram os barões do café. Talvez você já tenha ouvido falar nos barões do café. Eles quebraram junto com a Bolsa de Valores. E aí? Né? Quebraram, e aí? Eles foram buscar no governo
uma forma de diminuir o prejuízo deles. O governo, até então, Washington Luiz, que era uma presidência marcada pela austeridade econômica, em outras palavras, falou, não, eu não vou subsidiar o café, afinal de contas, vocês já ganharam muito dinheiro e por muitos anos. E se recusou a salvar os barões do café. Lembre-se que os barões do café eram, sim, a oligarquia da época, né? Era quem tinha dinheiro de verdade no país. Washington Luiz não comprou o estoque de café. Getúlio Vargas comprou e queimou milhares de toneladas de café. Tá? Então, quem fez acordo com essa oligarquia, na verdade, foi Getúlio Vargas. E um elemento importante aí no contexto histórico é que 1928, 29 e 30 era o início do período de industrialização do país, né? O país passando por uma transição econômica muito forte. São Paulo, pujante e forte, recebendo muita imigração europeia. Então, o mundo em grande processo de transformação de hábitos e costumes, tá? Já falamos disso aí. Vamos lá, Júlio Prestes foi deputado estadual por São Paulo, lógico, deputado federal por São Paulo, governador do estado de São Paulo e depois candidato a presidente. Nesse material de campanha política para presidente da República, são dois manifestos da crescente classe trabalhadora da indústria. Tá? Perdão. Júlio Prestes contava com o apoio dos industriais e dos trabalhadores da indústria. Lembrando que eles eram muito pequenos em quantidade, tá? Mas já demonstravam um lado moderno de Júlio Prestes, tá? Ao contar com o apoio da crescente indústria aí na época. Voltando ali, presidentes de várias associações de classe, tá? Centro Político Automobilístico, Associação dos Operários da América Fabril, enfim, marinheiros e portuários, enfim, até Centro Beneficente dos Motoristas, né? O início da indústria automobilística aí. Vamos lá. Então, não houve uma revolução. De novo, eu aprendo aqui com a professora Mônica. Revolução é quando pressupõe a participação do público, do povo. Existe uma quebra na hierarquia do país, na estrutura de um país, de uma situação. E não foi isso que aconteceu. Então, um dos termos que a gente questiona é assim, não é Revolução de 30. A gente acredita em golpe de 30. Tá? E eu uso uma frase do professor Renato Cancian, que eu vou ler porque para mim é muito importante. Quando bem-sucedidos, como foi o golpe de 30? Os movimentos golpistas procuram a todo custo caracterizar o movimento de tomada de poder como um ato revolucionário. Tá? Isso acontece porque eles buscam um efeito simbólico e ideológico para justificar junto ao conjunto da sociedade de que foi uma revolução popular. Tá? Um golpe de Estado, ao contrário, além de ser uma iniciativa de poucos indivíduos, é considerado uma ilegalidade. E foi exatamente isso que o Brasil sofreu. Uma interrupção do período democrático para um golpe de Estado em 1930. República Velha. Aí também vou lembrar a professora Aline, a capacidade da comunicação, de como a gente escreve as coisas. Quando a gente fala em República Velha, ou qualquer coisa velha, a gente está falando algo superado, algo atrasado, algo que já não serve mais. Então, lógico, se eu virar prefeito hoje, eu vou dizer assim, a prefeitura velha era de um jeito, agora com a nova é outra. É uma forma de você desmerecer a anterior. Tá? Então, até essa nomenclatura que está nos livros escolares, ela traz em si uma carga ideológica do Getúlio que
gerenciou o país aí por quase 25 anos no total. Então a gente conta a história, né, professora, e usa a história contada pelos vencedores, né? Então partiu daquele movimento golpista dizer a República Velha, tá? Aí rotula como algo atrasado, que não servia mais. Então, talvez o correto seja um movimento nosso, pleiteando junto às instituições do Ministério da Educação, e a gente não tem que ser pouco ambicioso, né, professora Rosana? Por que não pedir para o Ministério da Educação do país mudar, talvez passar a adotar aquele período que se encerra com Júlio Prestes como o período da Primeira República, e não como República Velha. Então, o que houve, de fato, foi um retrocesso institucional no país. Tá? O país enfrentava um período de industrialização, a independência da exportação de café, que, repito, era praticamente a única renda do país, e trouxe algo que a gente conhece até os dias de hoje, que é o populismo. Né? Populismo é o que a gente vê nos candidatos até hoje, né? Falando para o povo o que o povo quer ouvir e não o que o povo precisa ouvir. Né? E isso começou com Getúlio Vargas. Ai, meu amor, obrigado. Ai, que serviço. Aqui, tem aguinha aqui, obrigado. Então, o Brasil enfrentou um período, inclusive, de exclusão do resto do mundo, porque quebrou-se um período de gestão democrática. Tá? Ainda num contexto, voltando um pouco no tempo atrás, 1924, aqui sim houve um movimento revolucionário, que começou com os tenentistas, e que veio estourar em 1924 na cidade capital de São Paulo, que foi talvez o maior conflito urbano da história. Estou correto, professora Mônica? Foi um dos momentos mais violentos, né, com muitas mortes na cidade de São Paulo, na capital de São Paulo. Tá? O movimento tenentista que tentou derrubar o governo do estado de São Paulo naquela época. Daqui de Itapetininga, da nossa cidade de Itapetininga, saíram batalhões arregimentados aqui na região, com o objetivo de ir para São Paulo, capital, e enfrentar os revoltosos. Tá? Quem que liderou boa parte desse movimento que saiu de Itapetininga? Foi Fernando Prestes, o pai do Júlio, tá? Conhecido como Coronel Fernando Prestes. O filho já era deputado estadual, arregimentaram pessoas aqui na nossa região e foram para São Paulo se posicionar dispostos a enfrentamento de guerra mesmo. Né? Foi a primeira vez que teve aqui no Brasil o uso de aviões para uso militar. Tá? Então, aqui um registro fotográfico, Prestes, pai e filho, né? Fernando e Júlio, junto com o deputado Ataliba Leonel, Coronel Franco Ferreira, outros nomes aí expressivos, conduzindo uma tropa de soldados, partindo para a capital. Essa foto, registro em São Roque. Foram lutar pela legalidade. Né? Aí fala do Coronel Fernando Prestes também. O café com leite. O café com leite, em 1929, havia aquela alternância na presidência da República. Ora um mineiro, ora um paulista, ora um mineiro, ora um paulista. O Washington Luiz era paulista, na verdade de nascimento carioca, mas representava o poder paulista no cenário nacional. Seria substituído, então, por um mineiro. Tá? Acontece que não foi assim que aconteceu. Tá? 17 dos 20 presidentes de Estado, né, dos governadores, 17 dos 20 indicaram o nome do governador de São Paulo, Júlio Prestes. Tá? Então, essa política do café com leite soa como se São Paulo tivesse traído o Brasil. E a gente vai ver que não foi assim. Tá? Getúlio Vargas chegou a disputar a presidência, perdeu a eleição nos votos, tá? Reconheceu em carta
para Júlio Prestes a derrota, reconheceu a vitória do Júlio Prestes e depois é que foi armar o golpe. Tinha, inclusive, bom relacionamento com o Júlio Prestes. Existe muita troca de correspondência. Então, realmente, houve um traço aí de maldade, aí de traição. Tá? Júlio Prestes ganhou com 57% dos votos. Fraude dominante na época. Pessoal, quando a gente fala em anacronismo, eu acho que a palavra mais importante aí para a gente entender, né? O que é anacronismo? Anacronismo é você comparar acontecimentos em datas diferentes. Então, assim, como que funcionava uma eleição naquela época? Óbvio que é diferente de hoje, igual hoje. Tá? Hoje alguém aceita ter escravo? Não, lógico que não, a lei mudou. Mas até o final do século XIX era uma prática comum. Então, anacronismo é querer comparar épocas diferentes. A eleição tinha fraude? Tinha voto de cabresto. O que é voto de cabresto? O dono da fazenda pegava todos os seus funcionários, levava para votar e falava assim, vocês vão ter que votar em fulano. E todo mundo obedecia e votava. Né? O voto não tinha liberdade de voto, o voto não era secreto. Mas era assim para todo mundo. Era assim para Júlio Prestes, mas era assim para Getúlio também. Tá? Por isso que eu friso, a eleição seguiu o que a legislação da época preconizava. O fim da política do café com leite, Mônica, pode me chamar para briga lá, no Ministério da Educação. Quem rompeu a política do café com leite foram os mineiros, não foi São Paulo. Tá? Dentro do acordo da alternância São Paulo-Minas, São Paulo-Minas, para suceder Washington Luiz, né, foram consultar os mineiros. Mineiros, governador Antônio Carlos, você que vai ser o candidato a presidente, ele não tinha condição eleitoral de enfrentar quem? O Getúlio Vargas. Não tinha. Então, os próprios governadores, 17 de 20, escolheram o Júlio Prestes, mas pela inatividade de Antônio Carlos. Ele que seria o candidato mineiro, seguindo aí a tradição. Tá? Então, quem rompeu a política do café com leite foram os mineiros. Tá? O Getúlio, né, a versão getulista, coloca em Washington Luiz, como se ele tivesse interrompido o acordo político para indicar Júlio Prestes. E não foi verdade isso. Tá? Júlio Prestes, que era governador do estado de São Paulo, né, presidiu o estado de São Paulo, gozava de prestígio no Brasil inteiro, tá? Era o único capaz de vencer Getúlio Vargas nas urnas, reconhecido por 17 dos 20, como eu já falei. Portanto, não foi uma escolha pessoal do Washington Luiz, mas sim um consenso político da época. Tá? Dos cafeicultores, para mim é muito importante, porque quando a gente fala assim, e a gente ouve, não, porque Júlio Prestes representava a República Velha, a oligarquia agrária. Aí eu fico de cabelo em pé, porque não é verdade. Quem fez acordo, pasmem, com os barões paulistas do café, né? Os produtores de café do estado de São Paulo, quem fez acordo foi Getúlio. Getúlio procurou os barões do café em São Paulo e falou, se eu chegar ao poder, eu compro o café de vocês. E ele cumpriu o acordo, porque ele chegou ao poder, comprou o café dos barões e queimou milhares de toneladas. Então, atribuir isso, essa oligarquia a Júlio Prestes é maldade de quem conta a história de forma tendenciosa. Getúlio comprou e queimou milhares de sacas. Tá? Isso tem registro de fotos, bastante. Qualquer pesquisa aí nos livros da época a gente encontra isso. Aí eu trouxe uma foto de fevereiro de 31, milhares e milhares de safras de café. Também para conflitar com esse argumento de oligarquia atrasada, agrária e tal, a gente foi encontrar um Júlio Prestes muito moderno para a sua época, modernista mesmo.
a ponto de ter participado ativamente da Semana Moderna de Arte de 22. Tá? Nasceu em Itapetininga, foi fazer Direito. O Júlio Prestes, filho do Fernando, ele foi formado para ser presidente. O pai, muito poderoso na época, o coronel Fernando Prestes, mandou o filho estudar Direito, enfim, seguiu uma carreira para virar político mesmo, coisa que era muito comum na época. Tá? Então ele chegou a advogar, como deputado estadual, tem diversos projetos modernos, repito, para a época, tá? Modernizantes, na área da Estrada de Ferro, formou o tribunal, criou o Tribunal de Contas no Estado, tratou melhor o funcionalismo público através de aumento de salário, enfim. Olha que interessante, como a história, às vezes, é contada de forma tendenciosa. Quando ele foi deputado federal, o governo federal era no Rio de Janeiro, né? Na época, ele, como deputado federal, ajudou a criar uma legislação trabalhista. Tá? Professora Márcia, não sei se tem informação desse momento. A primeira lei trabalhista foi criada em 1900 e... Não foi em 24, não me lembro a data, mas foi 26 ou 27, foi criado um Código do Trabalho. Tá? Foi a primeira que a gente pode chamar de lei trabalhista no Brasil. Isso enquanto Júlio Prestes era deputado federal. Quando ele virou governador do Estado, ou presidente do Estado, aqui também tem alguns dados aí no setor ferroviário, empréstimo para ampliação da Estrada de Ferro, São Paulo muito forte. Olha que interessante. Eu já volto a falar da lei trabalhista. Ele fez a primeira privatização de rodovias, que foi a construção da rodovia da Estrada Anchieta, que desce para Santos. Foi uma parceria público-privada na época. Né? Coisa muito moderna para a época. Criou o DR, por quê? Porque governar era abrir estradas. Né? Então, daí a importância de criar um DR, né, que era uma autarquia só para cuidar da expansão da malha viária e ferroviária em São Paulo. Modernidade na agricultura, professor Guido, olha lá, começou lá. Criação do Instituto de Defesa Agrícola, Animal, novas técnicas agrícolas. Óbvio que a gente está falando de um período que precisava, né, grande extensão de terra, a produção era extensiva. Né? Tinha muita terra para plantar, não precisava se preocupar com a qualidade, nem da plantação, nem da criação de gado. Na parte de infraestrutura, uma série de projetos dele. Há uma novidade que, para mim, foi novidade, quando eu comecei a pesquisar, viu? Há 100 anos atrás, Júlio Prestes determinou o estudo do álcool para ser usado como combustível. A gente vê isso há quanto tempo, Luiz Persson? Há 30 anos, 40 anos que existe o pró-álcool, não? 78. Então já vai para quase 50 anos aí. Há 50 anos antes, Júlio Prestes já determinava estudo de uso do álcool como combustível. Tá? Inaugurou o serviço telefônico, enfim. Petróleo, prospecção de petróleo aqui pertinho, na cidade de Guareí, em outros pontos do estado também. Tá? Foi fazer pesquisa. E o que ele encontrou? Não encontrou petróleo, mas encontrou água, não sei o quê, né? Água mineral lá, sulfurosa, né? Mas muito antes do que vocês vão ouvir falar em Petrobras. Tá? Júlio Prestes já investia na prospecção de petróleo no estado de São Paulo, ele enquanto governador do estado. Olha lá, a favor da educação, tá? Instituiu as escolas profissionais mistas. Viu? Não é muito diferente de falar que é o ensino técnico, né, professora Márcia? Nossa, e não misturava meninos com meninas na época. A favor da saúde, inaugurou a Escola de Medicina Veterinária, em 1929.
aqui em São Paulo. Então vamos lá, na área social. Aprovação do Código de Trabalho, tá? Ou seja, o Estado de São Paulo adotou uma legislação trabalhista aqui no Estado de São Paulo, muito antes, professora Márcia, da tal CLT que o Getúlio diz que ele é o pai dos trabalhadores, tá? Anos antes do Getúlio. E vale, não desviar o foco aqui, mas vale lembrar que a CLT do Getúlio, que ele se apresenta como pai dos trabalhadores, é baseada na Carta del Lavoro, trazida da Itália fascista. Correto, professora? Então, assim, Júlio Prestes trouxe para o Estado de São Paulo legislação trabalhista muito antes de Getúlio. E até hoje diz que Getúlio que é o pai dos trabalhadores. Na área cultural, Júlio, repito, era muito moderno, amigo de pessoal de Monteiro Lobato, Rui Barbosa, Antônio Nobre, poeta português, o escultor brasileiro, né, pessoal? Vitor Brecheret, que eu cometi uma gafe aqui na última palestra, Oswald de Andrade, Sérgio Buarque de Holanda foi um dos grandes estudiosos da cultura brasileira. E o primeiro livro do Sérgio Buarque de Holanda foi dedicado a Júlio Prestes. Até peguei a frase aqui da homenagem que ele fez. Seu brilhante passado justifica a esperança de que seu governo seja um dos mais felizes e frutuosos para o Brasil. Na época ele tinha sido eleito, viajou pelo mundo, foi antes de tomar posse, ou seja, não tomou posse, né? Semana de Arte Moderna de 22, tá? Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti da Elpíquia, publicava livros, tinha poemas escritos, escrevia poemas aí pelo interior do estado, era um homem culto para a sua época. Tá? Aí um recorte que ele mandou para alguém. Campanha para presidente, em 1º de março de 1930, como eu já falei, ele foi eleito, né, por 1.091.000 votos contra 742.000 votos recebidos por Getúlio Vargas. Tá? Ele foi reconhecido como presidente eleito. E aí partiu em viagem para a Europa e Estados Unidos, onde foi muito bem recebido como sendo uma grande esperança de modernização para o país. Aí um momento da campanha ainda, foto da época. Esse documento é muito importante, que é a publicação do resultado da eleição no Diário do Congresso Nacional. Então ali do lado esquerdo, não dá leitura ali no telão, mas ali fala que a eleição foi dia tal, quem teve tantos votos. Esse era o documento formal de reconhecimento do pleito eleitoral. É importante esse aspecto, porque dizem que ele não foi diplomado pela Justiça Eleitoral. Não havia Justiça Eleitoral ainda em 1930. Justiça Eleitoral 33, salvo engano. Então, o que valia como reconhecimento da eleição era a publicação no Diário do Congresso. Tá? Então, esse é o documento oficial que reconhece a eleição de Júlio Prestes. Foi para os Estados Unidos, né, Europa, França, na Europa foi para Portugal, França, viajou. Quem recebeu ele nos Estados Unidos foi o próprio Monteiro Lobato, foi recebido pelo presidente Herbert Hoover nos Estados Unidos, aqui ele em Nova York, é o primeiro aqui de foto, de bigodinho, né? Capa da revista Time, tá? Primeira vez que um presidente brasileiro é capa da revista Time, que é uma revista muito importante, já era na época muito importante. Tá? Repercussão nacional, no jornal Washington Post, eles fazem uma crítica sobre Júlio Prestes, comparando com o falecido presidente Theodore Roosevelt, como o homem que iria dar o salto de modernidade para o Brasil. Tá? Assim era a expectativa dele, assim era a expectativa dos norte-americanos sobre o Brasil.
Está aí ele bem no meio da foto aí. Viu? Júlio Prestes está no Hall da Fama. Essa foto é recente, deve ter uns 3 ou 4 anos, já é pós-pandemia. Um amigo meu que foi para lá e mandou a foto. Tá? Ele era fera na época, ele era, né, dona Valquíria? Era importante, né? Aí ele com o príncipe de Gales, na Grã-Bretanha, ele é o de bigode, tá? Opa, que eu pulei. Ah, tá, na França. Enfim, foi recebido nesses países com todas as honras de Estado, né? Ou seja, ele era reconhecido como o presidente eleito do Brasil. Anacronismo, já falei para vocês. Então, quando a gente fala em coronelismo, né, de vez em quando surge essa expressão, até hoje, né? Não sei o que lá, coronelismo. Viu? Era um conceito que existia na época. E na época era assim mesmo, tá? Era na base do coronelismo. Ou seja, era um Brasil muito mais agrário, muito mais rural do que urbano, como é nos dias de hoje. Então, os fazendeiros é que traziam as pessoas para vir votar e participar de outras situações. Né, oligarquia eu já falei, e quando a gente fala em eleições livres, não é o mesmo conceito de hoje. Hoje existe um sistema eleitoral aí para preservar a liberdade de opinião. Na época era diferente mesmo. Opa. Vou pular esse depoimento aí que estou sem vídeo. A gente transformou esse estudo num livro, tá? Que está disponível nesse QR Code gratuitamente, né? A Procura da Verdade Histórica. O que o Brasil perdeu. Então, tem um pouco de opinião, mas quero deixar a síntese clara para vocês, que assim, não é um trabalho de bairrismo de Júlio Prestes só porque ele era itapetiringano. Também tem uma dose de bairrismo, não tenha dúvida. Mas não era só por isso. Tá? O trabalho nosso, né, o livro é meu e do meu pai, é justamente para dizer que a história está contada de forma errada. De uma forma contada por Getúlio Vargas. Né? Tomou o poder, ficou 15 anos, saiu, voltou. Impôs o Brasil a uma ditadura, mandou prender, mandou matar, mandou censurar, enfim, toda forma de ditadura é condenável. Mais para frente, em 1945, o Brasil quase, mas por muito pouco não entra na Segunda Guerra Mundial do lado dos fascistas e do nazismo. Né? Então a gente acredita que o Brasil perdeu muito, né? Deixando de ter Júlio Prestes na presidência. Então é um pouco um exercício de... É que nem Corinthians, né? E se tivesse melhor, né? Não ia estar na zona de rebaixamento, né, Jair? Obrigado, Jair, pela presença. Então, assim, óbvio que a gente não sabe, né, como seria o Brasil com Júlio Prestes. Mas o que a gente pode pleitear é que a história seja contada da forma correta. Então, não houve Revolução de 30, o que houve, sim, foi um golpe de Estado, um golpe de 30. Júlio Prestes representava a modernidade. Eu não trouxe nessa apresentação, mas tem troca de correspondência dele com o Conde Matarazzo. O Conde Matarazzo principiava o seu poderio, né, que virou um dos homens mais poderosos depois na indústria brasileira. Então, assim, Júlio Prestes representava, assim, a modernidade do país. Tá? E a gente passou por um retrocesso com o Getúlio Vargas aqui. Então, repito, não é questão de bairrismo, mas é uma questão de ensinar os jovens a olhar a história do lado correto. Né? Correto é o meu ponto de vista, né, professora Aline? Foi o que a gente encontrou nas pesquisas. Isso resultou numa coletânea muito grande de livros, recorte de jornal, artigos, pesquisa. Em breve, aí, quem sabe, a gente faça uma exposição desse material todo. Porque para mim é importante para que não seja exatamente um olhar de bairrismo simplesmente porque ele era de Itapetininga e ponto final, o que por si só já justificaria nossa dedicação sobre isso. Mas mais do que o bairrismo é realmente ter conhecido um Júlio Prestes moderno, industrializante, com um projeto futuro moderno para a cidade.
colocou, aí sim tem um pouco de bairrismo, colocou Itapetininga num ostracismo que demorou muitos anos para a gente sair do buraco. Tá? Até a energia elétrica, que era um inicial, que vinha de São Paulo, parou a energia elétrica em Sorocaba, não veio até Itapetininga. Né? Então, talvez Itapetininga fosse a Sorocaba, de atualmente essa energia elétrica tivesse chegado aqui. O tal do Conde Matarazzo, né, que depois veio a formar o Império, Indústrias Reunidas, Francisco Matarazzo, né, ele começou cuidando de banha de porco em Capão Bonito, em Itapetininga, né, com algodão, aqui inclusive em Itapetininga mesmo. E aí, óbvio, as indústrias dele foram prosperar onde tinha energia elétrica, no caso, Sorocaba e também São Paulo. Então é isso. Isso foi um espaço permitido aí pela Lei Paulo Gustavo, que permitiu a gente estudar bastante sobre Júlio Prestes. Eu fiquei muito contente de saber que o Júlio Prestes era um cara legal. E eu não estou defendendo politicamente, tá? Não tem nenhum tipo de paixão quanto à ideologia política, se ele era legal politicamente ou não, porque a gente está falando de uma realidade de 100 anos atrás. Né? Também não podemos esquecer o anacronismo também nesse aspecto. O fato é que a história está mal contada. E isso a gente comprovou, eu tenho lá nos meus estudos, Cássia acompanhou uma parte, dezenas de livros escolares do ensino fundamental 1 e 2. Tá? Está nos livros escolares, né, que a República era velha, que Júlio Prestes era oligarquia rural. Então, assim, as crianças estão aprendendo errado. Tá? E é isso que é o movimento que a gente tem que fazer. Antes de encerrar definitivamente, Ana Paula, só para eu dar um recado, eu falei da bandeira que eu gostaria de levantar. É o seguinte, Júlio Prestes foi eleito pela lei da época, o resultado foi reconhecido, como vocês viram, no Diário do Congresso. Então, estamos iniciando mais uma fase, né, Ana? Isso já vem de uns 10 anos, né, Anelisa? É o seguinte, precisamos fazer com que o retrato do Júlio Prestes seja colocado na galeria dos presidentes do Brasil. Lá em Brasília, né, tem lá um pavilhão, que nem tem aqui na Câmara Municipal, todos os presidentes eleitos. E não consta Júlio Prestes. A situação do Júlio é semelhante à do Tancredo Neves. Tancredo Neves também foi presidente eleito dentro da legislação da época, no caso era voto indireto, foi eleito pelo Colégio Eleitoral no Congresso, foi eleito e não tomou posse. Também não tomou posse, ficou doente, assumiu o Sarney, enfim, o resto da história a gente sabe, mas o fato é que o Tancredo está lá na galeria dos presidentes. E Júlio Prestes precisa estar lá por uma questão de justiça histórica. Não é questão de gostar nem de não gostar, é uma questão de justiça, de verdade histórica. Eu explanei esse projeto para a deputada Simone Marchetto, deputada federal, lógico, está lá em Brasília. Ela tem o dever de encampar essa bandeira e ela confirmou o interesse dela em levar isso adiante. Tive a oportunidade de apresentar semelhante proposta para o deputado Edson Giriboni, deputado estadual, que também se dispôs. O prefeito Jefferson Brum já recebeu esse nosso dossiê, também se comprometeu a se dedicar a isso. E, por último, o vereador Edson Brum, que foi quem permitiu essa noite de hoje aqui, também se responsabilizou. Ele é vereador, né, até dezembro, não é isso, Ana Paula? A partir de janeiro, ele se comprometeu a botar esse projeto debaixo do braço e, junto comigo, lutar para a gente conquistar o que é de direito da história. Não é para para me agradar ou para agradar os itapetininganos. É para que a história seja contada corretamente. Beleza? É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela paciência. Obrigada, Fábio. Se alguém tiver alguma pergunta, só levanta o braço que eu levo o microfone.
Sem vergonha, né? Assim, Não pergunte, alguém? Jair. Não pergunte, Jair. Alguém? Nada? Eu pergunto para a professora Márcia. Oi, professor. Boa noite, Fábio. Boa noite. Boa noite a todos. Fábio, você falou do anacronismo e você trouxe ao presente uma história que é nossa, não é do presente, mas é nossa, Sim. de nós que estamos vivendo nesse presente. Você agora, como professor de História, por que você acha importante estudar a história de fatos que aconteceram há muito tempo? Porque geralmente os alunos perguntam, né? Por que a gente vai estudar algo, não é? Os alunos perguntam, né, Fábio? Por que a gente vai estudar algo que aconteceu há tanto tempo? E às vezes a gente pergunta, eles nos perguntam até, e qual diferença faz? Né? Eu queria ouvir você. Valendo nota, professora? Viu? Porque são as nossas raízes. Tá? A gente sofre as consequências desse episódio até os dias de hoje, professora. Eu, aí é uma opinião um pouco pessoal, atribuo, entendo que a população itapetiningana hoje, atualmente, tem um problema com autoestima. Tá? É decorrente desse episódio que vem de 100 anos atrás. Tá? Então, assim, a gente precisa contar a história de verdade. Né? Até para a gente não ser enganado de novo. Né? Então, cada vez que um aluno pegar um livro de história, olha lá, quem descobriu o Brasil? Viu? Questione, vai estudar mais. Mas faz 500 anos. Sim, mas é importante a gente saber a nossa história. Né? Principalmente pela consequência que isso traz. Tá? Então, nós mesmos aqui em Itapetininga, se a gente for no ensino fundamental 1 ou 2, pela rede escolar aqui da cidade, e perguntar quem foi Júlio Prestes, ninguém sabe quem foi. Por quê? Porque nos livros escolares depreciam a imagem de Júlio Prestes. Era a República Velha. Né? Depois veio o Getúlio, pai dos trabalhadores, né? Industrializou o país, modernizou, né? Construiu a usina lá, a metalúrgica lá. Viu? É mentira isso. É mentira. Então, a gente precisa estudar o passado para a gente se compreender o presente, professora. Né? Então, esse fato está sendo mal contado e a gente precisa despertar as crianças aí. Vale nota, professora? Fui bem? Obrigado, professora. Boa noite, professor Fábio. Boa noite a todos que estão presentes. Boa noite. Como o senhor comentou que vão levar esse projeto para Brasília. Não tem, por exemplo, de vocês que estão à frente, para ter reforço a mais, pegar, por exemplo, as doenças de outros municípios da região aqui para ajudar vocês nesse caso aí, porque, na verdade, essa história aí está na nossa cidade também, de Angatuba, né? Sim. Que é um município vizinho daqui. Será que não seria importante também a anuência dos municípios? Muito. Como é seu nome, perdão? Mauri, vereador Mancha. Vereador Mancha. O que o senhor coloca é absolutamente importante e verdadeiro. Angatuba, né, município vizinho aqui, tudo era meio Itapetininga, meio Angatuba, né? Fernando Prestes, acho que nasceu onde hoje é o município de Angatuba, né? Isso é muito importante, porque senão vira um pleito só de Itapetininga, como se fosse por bairrismo. Por isso que eu falo, não é por bairrismo, é pela verdade histórica. Então, isso é importante para o interior, para o estado inteiro. Então, aceito a tua sugestão. Acho que a gente tem que botar aí a comunidade regional para pleitear isso aí junto. Tá? Angatuba, Itatuí, Capão Bonito, sabe? Toda essa parte do estado de São Paulo que foi prejudicada igualmente pelos desmandos de Getúlio Vargas. Então, a causa é nossa. Eu acredito que daqui de Itapetininga até Itapeva,
Todos nós sofremos com essa situação. Gostei, obrigado, valeu. Agora fica assim o convite. Me convide para ir para Angatuba, que eu vou lá e vamos mobilizar a população lá também. Fechou. Por favor. Boa noite a todos. Boa noite. Meu nome é Jair, sou aluno, né, do professor Fábio. É um prazer estar aqui, né? E eu acho que, principalmente, né, a minha vinda para cá, sou amante também da história de Júlio Prestes. Defendo a família Prestes de Albuquerque, que também tem muito a ver com a nossa história de Angatuba, né? Conheci na minha infância, por acaso, sem recurso nenhum, a casa onde eles se estabeleceram, né, em Angatuba, uma casa bem preservada. Recomendo talvez uma visita técnica lá, né? E gostaria de ir contigo lá. E eu acho que é interessante, realmente a história, tanto para Itapetininga, mas Itapetininga eu acho que valoriza muito mais do que nós, angatubenses, a história de Júlio, né? E eu falo para o senhor que Angatuba, né, por ter ainda mais Fernando do que Júlio, né, pai de Júlio, nós não temos uma rua, o nome de Fernando Prestes, nós não temos, sabe, uma praça, nada. Como que a gente vai conversar com crianças e falar da história se nós não temos nada que possa realmente demonstrar isso, né, que o nosso bairrismo, né? Então, assim, é triste a gente ver a história, né, se não for contada da forma correta, acabar, né? Como é difícil você levar umas crianças, né, os alunos, lá num lugar que deve estar a 30 km da parte urbana, né, da área urbana, me perdoa. E o que acontece? Então, a gente fica contando, mas a gente também vê que não há essa movimentação de fato da nossa parte, enquanto político, de estabelecer isso, né? A gente está falando, eu vi o senhor falando, vamos para Brasília e tal, mas vamos plantar um pouquinho melhor nossas sementes aqui em Itapetininga, lá em Angatuba, vamos deixar um pouquinho mais fortalecida, para que, de fato, a hora que nós chegarmos lá em cima, a população tenha isso como propriedade sua, né? Como um pertencimento, né? Pertencimento. Responde até o que a professora Aline falou. Por que é importante recontar a história tantos anos depois? Por pertencimento, porque essa história me pertence. E estão negando a mim o direito de ter acesso a essa história. O que cada um de nós vai fazer com isso é problema de cada um de nós vai fazer com isso. Mas a história precisa ser contada corretamente. Aqui, Jair, em Itapetininga, temos a rua Júlio Prestes, que ao longo desse período chegou a mudar de nome, depois é que retornaram com o nome de rua Júlio Prestes. Tem um monumento ali em frente ao Fórum Velho, né, ali na Praça das Escolas. Até tem a parte de monumento, né, mas eu acho que vai depender de nós mesmos, de mim, de você, do vereador, de cada um de nós, professores e alunos, propagar essa história e não deixar com que essa história morra. Então, assim, fazer um movimento regional, como bem lembrou o vereador, fazer palestras, fazer ações multiplicadores. E eu faço um alerta, porque eu tive apresentando essa minha pesquisa na diretoria de ensino de Itapetininga, né, responsável pela rede estadual de ensino. Tá? A rede estadual de ensino não quer que toque nesse assunto. Como não quer? Né? Aí houve um clima assim, falei, como que não quer? Né? Eu não sei que você esteja dizendo que tudo que eu estou falando aqui é mentira, aí a gente pode debater. Mas sabe por que não quer? Porque conflita com o que está na base nacional curricular. E isso vai dar trabalho para a diretoria de ensino. Então, assim, por ações conformistas, então vamos continuar contando a história errada do jeito que está, que é mais fácil, entendeu? Cabe a gente não permitir isso mesmo, Jair. Botar a boca no trombone, fazer palestra, e mobilizar a população para que um dia, né, a base nacional curricular, ela é revista de tempos em tempos. Viu? Que vamos chamar de movimento, viu? Seja maior, seja mais expressivo, a mídia tem que participar, para que numa próxima revisão a gente corrija essas coisas aqui, que demore, não precisa ter pressa, né? O que não pode é parar, vamos continuar. Uma curiosidade só, que vou fazer uma pergunta para o senhor, professor. Aqui na cidade tem algum parentesco ainda da família Prestes aqui ou não?
Tem a família Tucunduva, né, Valquíria? São descendentes do Júlio Prestes. Sobrinha de Júlio Prestes. Isso, por favor, fale para todo mundo ouvir, Valquíria, é verdade. A Casa Kennedy. A Casa Kennedy, Centro Cultural Brasil-Estados Unidos, foi fundada em 1948 pela Maria Aparecida de Camargo Prestes, que é sobrinha do Júlio Prestes. E a cidade também teve a Maria Prestes, que foi a grande artista que levou o nome do Brasil para Paris, para o mundo. Ela ganhou medalha de ouro. Quer dizer, a família Prestes continuou fazendo cultura. As irmãs Prestes trabalharam na Casa Kennedy até falecerem. Se a Casa Kennedy existe hoje, deve a elas, porque, devido ao intenso trabalho da Maria Aparecida de Camargo Prestes, em 1948, ela conseguiu uma verba do consulado americano para a construção do Centro Cultural Brasil-Estados Unidos, que é a Casa Kennedy, que hoje abriga um museu. Então, essa é uma longa história. Eles continuaram fazendo cultura, sim, a família Prestes. E, até hoje, a família Tucunduva mantém o casarão, né, lá naquela rua... Na General Carneiro, na General onde desemboca Carneiro, Monsenhor Soares. Tem muita história que precisa ser levantada. Eu acho muito importante essa palestra do Fábio, porque o jovem que não conheceu o passado não vai entender o presente nem o futuro. As coisas que aconteceram, as coisas erradas, podem acontecer novamente. E quem não conhece não vai compreender. Eu acho que tudo isso é um esclarecimento para as pessoas acordarem para essas manipulações políticas que sempre acontecem e que podem acontecer novamente. Quase aconteceram. Vai continuar. Então, essa história, agora o professor comentou aqui, é importante a palestra, porque muitas coisas que eu ouvi aqui do senhor, eu não sabia. Realmente, eu não sabia. Então, a importância da palestra, às vezes, os jovens estão nas escolas, às vezes aprendem distorcido a história. Aprende distorcido. Então, eu até agradeço, né? Agradeço o vereador Jair, que me convidou também, né? Que nós sempre estamos conversando sobre o Fernando Prestes, né? A Júlio Prestes, mas além da história. Mas eu não sabia dessa história, como o senhor está comentando aí. Obrigado. Eu que agradeço. Que seja um efeito multiplicador. Boa noite a todos. Boa noite. Meu nome é Éder. Obrigado pela palestra, professor. E eu queria saber quando vai ter a parte 2. E, se possível, um spoiler da Revolução de 32, alguma coisinha relacionada. Como que poderia falar um pouco da participação do Júlio Prestes em relação à Revolução de 32, que marcou muita região nossa aqui também. É verdade. Obrigado, Éder, obrigado. Realmente é uma parte 2, tá? Porque em 1930, Getúlio deu o golpe e o Júlio foi para o exílio, né? Ele, o pai, né, Fernando era vivo, também foi para o exílio. O Júlio Prestes, voltando dos Estados Unidos de barco, à época, sequer permitiram que ele desembarcasse. Então ele ficou no navio, deram lá alguns dias para que a família providenciasse a mudança, objetos pessoais, roupa, etc. Ele aguardou dentro do barco, proibido de desembarcar, e seguiu para a Europa, para o exílio. Ficou no exílio. Em 1932, aí sim, Revolução, né, de 32, ele chegou a pegar o barco, retornou, foi chegar até o porto de Buenos Aires, mas o serviço secreto do Getúlio descobriu a movimentação, a troca de correspondência, e foi até Buenos Aires e impediu que ele desembarcasse lá. A intenção do Júlio Prestes era voltar para cá em 32 para se juntar na frente de batalha da Revolução de 32, que também houve conflito armado aqui na região, né,
aqui na cidade, Campininha, enfim, até Itapeva, lá diversos pontos de conflito. Depois que ele foi impedido de voltar em 32, o Júlio Prestes, ele retornou para a Europa e entrou, Éder, numa depressão. Tanto é que alguns anos depois, eu acho que ele ficou no exílio 7, 8 anos. Tá? Quando retornou para Itapetininga, ele praticamente se autoexilou na Fazenda Araras. E ficou lá fechado. Só foi sair de lá em 1946, já envelhecido, já meio fora de forma. Mas, porque o que ele deixou escrito é o seguinte: é inconcebível um país, num momento de tanto desenvolvimento, permitir ser governado por uma ditadura. Isso foi um golpe emocional para ele. Então ele chegou a escrever isso. Eu não estou brigando pelo meu cargo. Tanto é que ele não brigou, né? Não houve, em 30 não houve resistência para Getúlio. Getúlio pegou os cavalos lá de Porto Alegre, subiu, foi para o Rio de Janeiro, ocupou o Catete lá e pronto. Não houve resistência. Tá? Por quê? Porque ele falava que era inconcebível. Imagina que a gente vai lutar, imagina que o país vai aceitar uma ditadura. E aceitou. Então, 32 foi um movimento paulista pedindo, né, a Revolução Constitucionalista. Né, foi um pedido dos paulistas para que o Getúlio instituísse uma Constituição, que veio sair mais para frente um pouco. Mas o país já estava imerso numa ditadura e prosseguiu por muitos anos. Obrigado, Éder. Mais alguém? Não faça pergunta difícil. Boa noite a todos. Boa noite. O senhor atribui que Itapetininga possa ter ficado meio estacionada no tempo devido às sanções que Júlio Prestes possa ter sofrido, no caso a cidade toda? Eu sim, atribuo sim. Na verdade, vamos lá, quando eu falei do contexto histórico, 1930, a cidade de Itapetininga já tinha eleito um deputado estadual, um deputado federal, um governador de estado e um presidente da República. O ambiente de avanço cultural de Itapetininga era muito expressivo. Tá? Na área cultural, lá as Casa Kennedy da vida, a riqueza que tinha aqui teve cinema, né? Gravação de cinema, 4 anos depois do cinema ter sido descoberto, né? Inventado na França. Então o clima de modernidade aqui era muito avançado. Tá? Itapetininga era sim a elite cultural da época. Então não é uma perseguição só para o Júlio Prestes, porque o Júlio Prestes estava no exílio, né? O Getúlio podia mandar prender, mandar matar, enfim, mas era o movimento. E aí eu faço um retrospecto maior ainda, que pode ser o capítulo 3, Éder, que foi assim: Itapetininga vivia um momento de intelectualidade tão grande que, vamos lembrar lá, um pouco mais para trás, o movimento republicano aqui foi muito forte, né? Muito forte mesmo. Daqui saíram autoridades que foram se reunir no Museu da República em Itu, no museu não, né? Na Convenção de Itu, para ajudar na proclamação da República. Entre esses líderes do movimento republicano para derrubar a monarquia, eles se reuniam ou na loja maçônica Firmeza, que está lá até hoje na Praça do Rosário, ou ali onde hoje é a Praça, o Largo dos Amores, tinha um clube de leitura, né? Um dos que participavam era um cara chamado Venâncio Aires, né? Então, a gente está falando do movimento antes de 1889. Tá? Então, a nossa região toda representava uma modernidade intelectual para a época. Então, o medo do Getúlio não era o medo do Júlio Prestes apenas, era da intelectualidade que sobrevivia aqui. Tá? Então, daí que veio esse isolamento. Né? O que tinha de energia elétrica, interrompe. O que tinha de ligação de trem, interrompe. Né? Aí vem a história do ramal da fome. Né? Então, colocou a nossa região realmente num ostracismo aí que durou muitos anos, e óbvio que a gente sofre a repercussão disso até hoje.
Eu atribuo a esse período, sim. Boa noite. Boa noite. Bom, então, é mais o que eu tenho para perguntar mesmo, é uma curiosidade. Vamos lá. É tipo assim, a Itapetininga é conhecida como a cidade das escolas. Isso. E eu estudei na Fernando Prestes, e ela foi fundada em 1932, se não me engano, que está na camiseta lá. Daí foi o Fernando Prestes ou o Júlio Prestes, ou coisa assim, que trouxe o nome de Itapetininga como cidade das escolas? O nome isso aí foi resultado de uma série de condições que viraram terra das escolas, principalmente pela vinda da escola normal, né? Escola normal é a escola que forma professores, né? Depois virou magistério, depois virou licenciatura, mas a época chamava escola normal. Só existia uma no estado de São Paulo, que existe até hoje, que é o Colégio Caetano de Campos, lá no centro de São Paulo, na Praça da República. A nossa escola normal foi a primeira do estado de São Paulo, a primeira do interior de São Paulo. Responde um pouco também a sua pergunta. Por que Itapetininga? Porque Itapetininga tinha muito poder político, econômico, cultural. Tá? Então aqui teve, na época, uma escola que formou professores de repercussão internacional. Vinha gente de fora do Brasil para estudar aqui na escola normal, onde hoje é o Peixoto Gomide, ali, né, as 3 escolas. Formou professores para o Brasil inteiro. E olha, numa época que a profissão de professor era muito mais valorizada, né? Então, Itapetininga era um berço da educação. Aqui tinha faculdade de odontologia, tinha faculdade de farmácia. Isso só para denotar por que a gente virou depois terra das escolas, tá? Pela riqueza que teve aqui. Dentro do ostracismo que nos colocaram aqui, deixou de ser escola normal para virar escola normal, né, do estado. Fechou a faculdade de odonto, fechou a farmácia, e a cidade realmente entrou num ostracismo aí. Mas isso mostrava a força política, econômica e cultural que a gente tinha na época. Boa curiosidade. Também fui buscar isso aí. Mais alguém? Professora Márcia? Não? Boa noite a todos. Boa noite. Professor Fábio, eu quero agradecer profundamente o aprendizado da noite de hoje e conto para o senhor que, na verdade, eu não vou fazer uma pergunta, eu vou fazer uma afirmação. Ai, que medo. Verdade. Antes de trazer meus alunos para cá, é verdade, né, gente? Olha. Eu conversei com eles sobre Júlio Prestes. Eu falei, vocês precisam saber quem foi Júlio Prestes. Digo que a maioria desconhecia essa informação. E pode ter certeza, professor, que o senhor já plantou uma semente num terreno muito fértil, porque os nossos alunos, sim, vão lutar, e vamos lutar muito, né, gente? Para levar a fotografia de Júlio Prestes. Tá? Uma salva de palmas para o professor. Obrigada. Eu que agradeço, professor. Eu acho que esse é a principal motivação que me rege, né? Quando eu e o Hélio ele que começou a estudar esse assunto, depois a gente pesquisou junto. O objetivo do jornalista e do historiador volta a se confluir, né? O jornalista também é um contador de história, né? E precisa contar a história certa, né? Então esse é o que me motiva, e eu quero realmente que contagie, porque é direito, né? O conhecimento não pode ser negado, né? O conhecimento é público e não pode ser negado a ninguém. Você falou sobre que nesse período também houve uma ditadura, né, no Brasil. De Getúlio, E, na verdade, nas escolas eles costumam contar apenas de uma ditadura, né? Não sei se também... Só falam sobre a de 64, normalmente. Isso. E daí, acho que também entra, né, como essa falta de informação que você falou, que a gente está precisando buscar isso que está faltando nas escolas, nessa aprendizagem. Porque realmente é um grande déficit que fica para a nossa aprendizagem.
como a professora Márcia, muitos de nós não sabíamos nem quem era Júlio Prestes. É isso mesmo, é isso mesmo. É sonegar informação, né? Os livros escolares, pessoal, quem que escreve um livro escolar? Quem que escreve? Professora Aline, quem que escreve os livros escolares? Né? São professores, isso passa lá pelo Ministério da Educação, por uma série de critérios, tem um trâmite burocrático, mas de qualquer forma, cada governo conta a história do jeito que lhe convém. Tá? E isso vale em todas as esferas de governo. Tá? Isso vale para prefeitos, para governadores e vale para presidentes também. Viu? O ideal é empurrar aquilo que seja problemático, né? Então não conta. E realmente o Brasil entrou numa ditadura dificílima com Getúlio. Eu recomendo, tem aquele filme, eu acho que está até já em domínio público, é o filme Olga, né, onde Getúlio Vargas extraditou uma mulher alemã grávida, judia, mandou para a Alemanha para matar. Mandou para a pessoa morrer, mandou para campo de concentração. Viu? Isso é um ato desumano que só uma ditadura proporciona. E pouca gente lembra desses episódios, né? Então, desde 1930, quando Getúlio chegou ao poder, com alguns intervalos, mas ele só foi deixar o poder em 1954, né? 24 anos depois, suicidou-se e colocou o Brasil numa ditadura que foi muito, muito rigorosa. E existe uma certa tentativa dos educadores oficiais de amenizar as ditaduras. Então, esquecer desse período, pare que já faz tempo, né? E, atualmente, a gente ainda vive um período de certo encantamento da Revolução de 64, do golpe de 64. Né? Ai, porque é patriotismo aquilo. Viu? Ditadura nenhuma é patriota nunca, em lugar nenhum do mundo. Em lugar nenhum do mundo. A gente tem que ser contra qualquer forma de ditadura, sempre. Então, essa sua colocação é muito importante, porque é uma tentativa de amenizar. Sabe? Esquece aquele período, né? Deixe quieto. E a gente tem o dever de não deixar quieto, de relembrar sempre isso. Obrigado. Encerramos perguntas? Encerramos? Ai, que medo. Se prepara, Fábio. Ai, ai, ai. Não é uma pergunta, na verdade. Eu queria agradecer você, porque eu acredito que é enriquecedor para todos nós, né? A pauta que você trouxe para a gente, mas também chega a ser muito revoltante, né? Saber que a gente é fadado a acreditar que temos uma liberdade, mas, na verdade, a liberdade histórica muitas vezes nos é tirada, né? E tem uma frase que eu gosto muito, eu não vou recordar o autor, mas que acredito que se encaixa muito nisso tudo, que é: aqueles que não conhecem a história estão fadados a repeti-la. Então, muito obrigada. Não tenha dúvida. Quem que falou isso aqui? Desculpe a minha falha de memória aqui. A Valquíria, né? Se a gente não souber estudar a história, mesmo que tenha acontecido há 100, 200, 500 anos atrás, a gente está fadado a repetir os mesmos erros, né? Não nos esqueçamos que há 524 anos atrás, os jesuítas chegaram aqui, dizimaram os indígenas que tinham nessa terra, em nome de quem? Em nome de quem, Persão? Em nome de Deus, né? Então, assim, é preciso ir buscar o conhecimento da história para a gente não cair na mentira de novo. Muito obrigado. Isso aí, pessoal. Telescópio. Oferecimento. Plano de Assistência Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Unimed Sul Paulista. Sempre próximo, com o compromisso de cuidar de você. Sicredi. Conheça nossa agência. Aberto das 9h30 às 15h30.